Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Estamos já caminhando para a reta final do nosso componente curricular. Estamos agora na unidade 5 e a unidade 5 e 6, como eu disse lá na introdução, elas vão abordar preocupações contemporâneas para o estudo e para a pesquisa em religião. E nessa unidade 5 em especial, a gente vai se ocupar com a cultura pop. Aí você pode perguntar, tá, mas por que vamos estudar a cultura pop? Qual é a importância da cultura pop? Né? O que é importante a gente saber sobre cultura pop? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter claro é que a cultura pop é um dos fenômenos culturais presentes no mundo em que a gente vive hoje, né? Nós temos toda uma lógica cultural, industrial voltada para o entretenimento, para a construção de lazer e tudo mais, né? E a cultura pop é uma expressão muito forte no nosso tempo sobre isso. Ah, mas o que é cultura pop? O que pode ser cultura pop? E são esses elementos que a gente vai problematizar nesta unidade. É entender o que é cultura pop em linhas gerais. E aí a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que cultura pop é cultura em primeira instância. E aí, quando a gente fala em cultura, o que exatamente a gente quer dizer, né? Porque vira e volta, né? Ao longo de todo esse curso, na verdade, a gente fica estudando, tá? Cultura é isso, cultura brasileira, cultura gaúcha, cultura mineira, cultura norte-americana, cultura global. A gente está falando de cultura o tempo todo, né? Vai falar de sociedade, fala de cultura, né? Em alguns momentos a gente já se ocupou de uma maneira mais intensa com esse conceito. Então, é um conceito muito flex, quase que igual ao conceito de religião. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente tem que entender que a gente está falando de artefatos, a gente está falando de práticas, de comportamentos, de hábitos, né, de visões de mundo, e esse conjunto acaba, em alguma instância, forjando nossa identidade, se constituindo por meio de narrativas, envolve falei, né, há pouco, nossa construção identitária, mas por meio de memórias afetivas, da construção de memórias afetivas. Nesse afã tem a ver com participação, tem a ver com engajamento nosso. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de um processo de significação, de um padrão de significação que norteia a nossa vida humana como um todo. Então, cultura é uma palavra muito forte porque ela está relacionada diretamente à forma como nós vivemos a nossa vida. Ou seja, é aquilo que me define como gaúcho, é aquilo que me define como mineiro, aquilo que me define como pernambucano, como brasileiro, né? Aquilo que me define como, sei lá, uma pessoa cristã, por exemplo, né? Porque, como a gente sabe, a religião ela é um sistema cultural, né? Então ela tem um recorte, né? O grupo de pessoas cristãs, por exemplo, vão ter certos valores, vão ter certos padrões de comportamento. Então, a gente também pode falar que existe uma cultura cristã, né? Ainda mais dentro do nosso Brasil, que é majoritariamente cristão, né? Pode ser católico, pode ser evangélico, pentecostal, mas é majoritariamente cristão nesse aspecto. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de algo muito potente. E aí, se a gente vai adjetivar essa cultura, a partir do instante que a gente adjetiva, a gente estabelece algum tipo de corte epistemológico, né? Que vai remeter a determinados signos
processos de significação, símbolos, narrativas, etc. e tal, né? Então, é aquilo que eu falei há pouco, né? Quando a gente está falando de cultura brasileira, de cultura alemã, de cultura japonesa, enfim. Então, tem todo um conjunto de significação, de padrão de significação que reverbera nas pessoas que partilham daquela cultura. E não estou falando nem só em termos de natividade, ou seja, quando é uma cultura nativa da pessoa. Mas eu estou me referindo também no seguinte sentido: a gente vive em um contexto global, ou mesmo, e nesse contexto global, vou continuar por aí, nesse contexto global, nós vivemos cotidianamente um trânsito muito grande de padrões culturais de significação, né? Então, eu estou morando numa determinada região do país, mas eu tenho contato com outras culturas das mais diferentes formas. Pode ser alguém que eu esbarro no mercado, pode ser alguém que eu encontro na rua, pode ser alguma coisa que eu assisto na televisão ou leio, né, ou vejo na internet. Então, existe um trânsito cultural cotidianamente, do qual a gente não tem como escapar, porque a gente vive nesse mundo, e dentro desse processo, a gente acaba se deparando com esses padrões de significação. E em algum instante, eles vão estar entrando ou entrando em simbiose, né, com a nossa construção identitária. Então, e isso é interessante porque vai acabar formando o sujeito, né? É a mesma coisa que eu posso dizer assim, ó, trazendo um exemplo pitoresco, e pode ser que vocês se identifiquem em alguma instância. Eu nasci no Rio Grande do Sul, um exemplo, né? Fui criado no estado do Espírito Santo até os meus 16 anos, 15, 16 anos. Então, e agora eu moro no Rio Grande do Sul há mais de 20 anos. Então, o que me define nesse processo, né? Eu não sou um gaúcho de berço, assim, no sentido de berço até que sou, mas que vai ter certos elementos da tradição gaúcha interiorizados, né? Até meu sotaque não é tão gauchês como pode parecer para alguns, né? O R gaúcho, o R, eu não consigo falar, né? Então, meu R é o R mais aspirado, que é próprio de outras regiões do país, por exemplo, né? Aí, isso num nível macro. Aí vamos menorizando. Eu nasci criado pela televisão, vamos dizer assim, né? Então, show da Xuxa, Eliana, Mara Maravilha, Duda Alegria, né? Os desenhos todos das TVs, do SBT e tudo mais. Ouvia determinado tipo de música que era comum, né? Aí depois me deparei com os seriados japoneses, que talvez algumas pessoas aí conheçam, né? Jaspion, Flashman e tudo mais, né? Me encantei vendo Superman na televisão, aqueles filme antigo de 1978, numa TV preto e branco, né? Então, todos esses elementos são elementos culturais que acabam reverberando na nossa vida. Então, e tudo isso vai em algum instante formar a nossa identidade, né? Eu estou me desviando um pouco do assunto propriamente dito da cultura pop, porque eu quero e eu preciso que vocês compreendam que a cultura pop não é assim, sei lá, uma coisa que a gente deva deixar em segundo plano. Por quê? Porque ela lida diretamente com nossa memória afetiva, construção de nossa identidade, com processos de significação, né, com narrativas que vão falar para nós, sobre nós, e vão dizer sobre nós para as outras pessoas, né?
Então, a cultura pop faz isso porque ela é cultura. Esse é o ponto. Agora vamos entrar especificamente na questão da cultura pop. Quando a gente fala de cultura pop, o que a gente está falando especificamente? A gente está falando de um tipo específico de cultura. E aí, ao longo desse componente aqui, eu trago alguns textos e trago problematizações e alguns extratos de outros textos, né, da Beatriz Sequeira de Carvalho, da Daniela Marino, alguns textos meus, trago alguns conceitos e eu não vou fazer um tour completo sobre o que acontece tudo nessa unidade, mesmo porque vocês já devam ter estudado ou vão estudar agora na sequência, mas o que eu acho que é importante a gente saber aqui são alguns conceitos chaves para entender a cultura pop. Então, falei que cultura pop é cultura, né, nesse aspecto. Agora, o que é essa cultura pop? Então, nós temos algumas características. A primeira delas é que é uma cultura industrializada. Ela nasce dentro da esteira do mundo capitalista em que a gente vive. Ela é reflexo dessa indústria, né, desse sistema capitalista. Então, ela vai seguir certos padrões de interesse e construção lógica de mercado, vai visar o lucro, vai vender produto, vai criar processos de significação, vai vender determinados estilos, essas coisas todas. Então a gente tem que entender que cultura pop é uma cultura industrializada. Entendendo que é uma cultura industrializada, a gente tem a perspectiva do produtor, do agente produtor, tem a perspectiva do consumidor, tem as etapas de produção no processo. Então, a gente precisa considerar isso porque tem os interesses implicados, né? O produtor quer fazer dinheiro, precisa vender, mas ao mesmo tempo, para que determinado produto tenha adesão numa sociedade, precisa corresponder a certos anseios. Alguns anseios vão estar latentes, né, da gente fazer uma leitura social de conjuntura, identificar quais são esses anseios. Outros anseios podem ser estimulados, provocados, né? Por exemplo, isso não tem a ver diretamente agora com cultura pop, mas eu acho que o exemplo cabe quando a gente escolhe um carro para comprar, por exemplo, né? Por que a gente compra determinado carro e não outro? Porque se vende uma ideia de estilo de vida relacionada a determinado carro, existe uma estética, um conceito, né? Então, e esse conceito, ele pode estar latente em algumas comunidades, em algumas pessoas, mas também pode ser um conceito criado, que se vende por meio de uma propaganda, de uma construção simbólica a partir desse conjunto. Então, a cultura pop ela faz parte desse conjunto, né? E esse conjunto ele vem de um conceito anterior, na primeira fase do nosso processo de industrialização ali, que os sociólogos e críticos da escola de Frankfurt identificaram, que é o conceito de cultura de massa, que é o primeiro processo de industrialização, né? A gente pode, se a gente estuda a nossa história, a gente vai saber, veio a industrialização, veio o trabalho de fábrica, aquela coisa toda, né? O pessoal trabalhando horas a fio sem direitos, né? Trabalhistas, como a gente tem hoje, e nesse processo todo, as pessoas precisavam de um tipo de entretenimento, né? Outras formas de entretenimento daquelas que eles tinham até então, né? E nesse sentido surge a indústria cultural na época, né? Gerando produtos. E aí tem os críticos que entendem, né? Sobretudo a primeira fase da escola de Frankfurt, que entende como de um jeito bastante fatalista e apocalíptico todo esse processo, né? Que é pura dominação, as pessoas são massas amorfas, tipo gado, né? Rebanho, essa coisa toda. Críticos de uma segunda, terceira geração, oriundos até da escola de Frankfurt ou compactuantes do pensamento da escola de Frankfurt, já vem de uma maneira mais tridimensional, como é o caso do Edgar Morin, por exemplo, né, do Humberto Eco,
que vem alguns elementos que são importantes, porque existia, né, sempre existiu, processos de legitimação e disputa de poder. Então, tinha aquilo que se chamava de alta cultura em relação a uma ideia de baixa cultura, né? Então, a alta cultura eram aqueles valores nobres, os quadros, alguma orquestra, que tu não podia ouvir, não tinha dinheiro para pagar um espetáculo, coisa assim. E essa ideia da cultura de massa, em primeira instância, ela faz um exercício de democratização disso, né? Copiando um pouco mais para frente, depois em disco de vinílico, fazendo música, né? Fazendo reprodução de Mona Lisa em pequenos quadros e fotos e um cartão postal, né? E essas coisas assim. Então, essa reprodução da arte, essa faz parte dessa primeira fase da cultura de massa. No desenvolvimento das novas tecnologias, surge um outro conceito que é fundamental, que é a ideia de cultura da mídia, que vem aí especificamente quem desenvolve esse conceito é o Douglas Kellner, que é muito importante, porque essa sim é a cultura dominante do nosso mundo hoje, sobretudo por causa da linguagem audiovisual, que a gente vai ver depois na última unidade. Mas essa é efetivamente a cultura dominante, né? Por meio daí de rádio, televisão, cinema, né, os diferentes produtos, é a cultura que é veiculada pela mídia através das narrativas que são contadas e são compartilhadas, né? Todos os elementos simbólicos, padrões simbólicos veiculados pela cultura da mídia, pela cultura pop, elas no fundo trazem narrativas que buscam algum grau de identificação com a vida humana e com isso, algum tipo de experiência de vida. Então, é interessante porque, por exemplo, se eu consumo histórias do Superman, tem várias ideias ali incutidas, né? Eu posso ser uma pessoa muito tímida que, no fundo, no meu inconsciente, esteja buscando algum tipo de símbolo de poder, algum tipo de empoderamento. Se é um empoderamento potente ou não, ou sólido, ou qual é a ideia desse empoderamento que está incutido na figura do Superman, é algo a ser discutido. Mas o fato é que as pessoas consomem símbolos e significações e narrativas que traduzam isso, que tenham a ver com sua trajetória e, claro, não só o eu sozinho, mas dentro de uma coletividade. Então tem esses agenciamentos simbólicos, esse tráfico de símbolos, essa materialidade dos afetos e dos desafetos que fazem parte da vida. E a cultura da mídia, ela explora isso muito bem. E a cultura pop, ela é, digamos assim, um recorte disso. Ela não é propriamente cultura da mídia, ou seja, melhor dizendo, nem toda cultura da mídia é cultura pop, mas toda cultura pop é veiculada pela mídia, porque ela tem uma lógica de mainstream, de grande alcance, né, que a gente precisa considerar. Então, dentro desse conjunto, nós temos processos de significação que são produzidos por uma indústria e são veiculados por uma mídia. Esses são os eixos em torno da cultura pop. E aí tem as narrativas, né, que falam diretamente desses processos de significação que a gente tem que atentar. E aí, essa indústria, ela já é uma evolução da indústria cultural, né? A gente entende ela hoje como uma indústria criativa, porque a criatividade, ela é um elemento essencial na gestação dos diferentes produtos culturais da cultura pop. Então, nesse sentido, a indústria criativa, ela também hoje a gente tende a usar o conceito também quando a gente vai falar de startups, de inovação, essas coisas assim, porque tu precisa um tanto de criatividade. Mas o conceito raiz, ele está relacionado à ideia do entretenimento, essa produção de narrativas, né? A Disney é uma indústria criativa, né? Então, esse conjunto todo é importante a gente considerar,
tá? Então, quando a gente está falando de cultura pop, a gente está falando de um processo de industrialização, de construção de narrativas, processos de significação que são veiculados pela mídia, tá? Então, esses são os elementos. Aí vamos a alguns exemplos. A Xuxa, o show da Xuxa, por exemplo, quem assistiu, ou mesmo a Eliana, quando ela atendia ao público infantil, ela era um fenômeno da cultura pop brasileira, né? Nós tínhamos os programas da Xuxa, nós tínhamos daí um monte de brinquedos e utilitários, né? Calçados, cosméticos e tudo mais relacionados a Xuxa, né? Então ela não é só uma pessoa, uma personalidade, mas ela é também um produto, né? Ela é uma personagem, né? Nesse processo que atinge certas dimensões ou certas relações com uma audiência específica, que estabelece relação e processo de significação e, portanto, vira um objeto de desejo, né? de consumo. Nesse contexto todo, né? Sem me delongar muito, eu vou deixar junto com esse vídeo aqui agora alguns outros vídeos complementares de um curso de especialização que nós temos aqui na casa, na EST, em que a gente traz algumas problematizações sobre cultura pop, sobre o impacto da cultura pop. E eu vou deixar o link aqui embaixo para um canal chamado o canal do Cult de Cultura, que é um grupo de pesquisa da EST, que atuou durante muito tempo gerando conteúdo relacionado à cultura pop, com vários vídeos temáticos. A minha sugestão se você tem interesse em estudar isso mais a fundo, dê uma olhada nesses vídeos, porque eles trazem insights e reflexões muito interessantes sobre o tipo de abordagem que a gente pode fazer estudando o fenômeno da cultura pop, né? E nessa direção, o que é o religioso na cultura pop? E aí são várias perspectivas, porque eu posso olhar a partir da participação e da recepção das pessoas, eu posso olhar a partir do produto em si gerado e do tráfico de símbolos que acontece a partir desse produto, né? E, enfim, eu posso ter diferentes abordagens desse fenômeno. Só que não necessariamente, eu acho que não é só restrito que aquilo que eu vejo explicitamente de um símbolo religioso seja... ele é um aspecto religioso, mas às vezes é uma representação estética. Eu tenho que olhar, eu acho que esse é o ponto-chave de nós, cientistas da religião e teólogos e teólogas, olhar para esses artefatos para ver como acontece o agenciamento simbólico nessas narrativas que tem a ver com a dimensão da religião. E a dimensão da religião ela tem alguns paradigmas para se olhar isso, né? Que é quando tem alguns símbolos que lidam com temas que são próprios da religião. Questão da imortalidade, do medo da morte, da salvação. Como é que isso é engendrado? Eu acho que esse é o corte que nos interessa enquanto estudiosos e estudiosas da religião. Enfim, tem muito mais. No meu canal no YouTube, que eu já falei em outros vídeos, o chamado Planeta Krypton, ele tem lá alguma sequência de palestras minhas, que caso vocês tenham interesse em assistir, eu recomendo vocês assistirem, porque eu faço essa problematização sobre cultura pop e religião de uma maneira mais intensa, tá bom? E especificamente daí sobre um ou outro ícone e personagem da cultura pop, fica a minha dica lá pro Pedra da Eternidade, para vocês assistirem as diferentes formas de abordagem. Aí é mais da cultura pop mesmo, não tanto sobre a religião, embora no canal depois o canal terá alguns vídeos sobre religião também, análise de religião, sobretudo a partir da magia, tá bom? Então fica a dica também. Vou deixar o link aqui na sala virtual também para vocês, tá bom? Eu vou deixar o link de uma playlist, então resumindo, né? Eu vou deixar um link para uma playlist do canal Cult de Cultura, que tem a ver sobre problematizações da cultura pop que são importantes. Vou deixar uma playlist para um programa
do canal Cult de Cultura sobre abordagens distintas a partir das ciências, sobre elementos da cultura pop. Vou deixar a playlist lá das minhas palestras e vou deixar a playlist, são 4 playlists caso vocês queiram aprofundar, tá bom? 3 playlists e um link para o Pedra da Eternidade, tá bom? Acho que é isso. Se vocês têm dúvidas, escrevam lá para a tutoria entra em contato comigo, eu vou completando, compartilhando com vocês. É um tema fascinante, vale a pena se ocupar com ele. Enfim, qualquer coisa, conversem aí entre vocês, conversem com a tutoria, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê depois na última unidade, na sequência.